Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você. É chuva? Eita! Chuva é sinônimo de prosperidade. Prosperidade é dom de Deus. Você sabe que eu morei no Nordeste por 4 anos e pouco. E, rapaz, o nordestino é um povo trabalhador, um povo dedicado, mas sofre muito com a falta de chuva. Eu nunca vi um relógio climático tão preciso quanto eu vi ali no Nordeste. É 6 meses, não cai uma gota d'água. Um sol que até de noite tem sol, de tão forte que é o calor, né? Tem lá uma cidade chamada do Sol, uma cidade chamada Cidade do Sol, no estado do Maranhão. Cidade do Sol. Pra você ter ideia, o sol foi morar lá, levou a família e não voltou mais. Porque é demais, é um sol para cada pessoa. É muito quente. São 6 meses seco. E 6 meses que chove todos os dias. Não importa o horário. Se é madrugada, se é de manhã, se é de tarde, mas todo dia. Mas mesmo chovendo todos os dias 6 meses, o pessoal do Nordeste sofre muito por falta de água. E ali você vê que é necessidade de verdade. Não é aquela fome que você está acostumado, não, né? Igual meu filho falou para mim uma vez, falou, pai, eu estou com fome. Eu falei, tem comida? Ele falou, não, eu estou com fome de pizza. Então não é essa fome que você está acostumado, que a gente está acostumado, não. É fome mesmo. É fome. As pessoas às vezes ficam sem o básico do dia a dia. Então tudo por causa da falta d'água. Então toda vez que você vê cair chuva, louve a Deus. É símbolo de prosperidade. Agradeça a Deus. Fala, Deus, obrigado pela chuva. Obrigado. Obrigado. Por quê, pastor? Porque tudo vem da terra. E se a terra não tem água, não tem chuva, como é que a terra produz? Tudo vem da terra. Está vendo aqui? Isso aqui é algodão. Está processado. Não é? Vem da terra. Tudo vem da terra. Você está compreendendo ou não? Então louve a Deus. Nunca murmure. Eu sei, eu fico com dó, às vezes, por exemplo, quando eu vejo certas pancadas de água, que a pessoa perde a casa, que inunda ali, que sofre ali, é lógico, né? Dá para sentir a dor da pessoa, afinal de contas, se coloque no lugar dela. Mas eu estou dizendo para você, louve a Deus pela chuva, é símbolo de prosperidade. Mas você sabe que eu estava aqui pensando, quando eu estava orando, me deu uma vontade até muito grande de chorar, uma tristeza no coração. Mas por quê, pastor? Porque eu me lembrei de uma conversa com uma amiga minha, e eu tenho um amor muito grande por ela, eu tenho um amor muito grande pelo marido dela, eu tenho um amor muito grande pelos filhos. Eles têm 2 filhos, homens, um garoto está fazendo medicina hoje, um outro menorzinho, deve ter uns 15 anos mais ou menos. E quando eu morei nesse local, não vou falar o nome agora porque estou gravando, quando eu morei nesse local, quando eu cheguei, esse cidadão, esse meu amigo, vou chamar ele de João. O João, ele estava quebrado. Mas você sabe o que é quebrado, como diz no interior, mais do que arroz de terceira? Ele estava quebrado. Ele estava abrindo falência. E eu fui fazer uma visita numa loja que ele tinha, de produtos agrícolas, importados e tal. Está compreendendo? E eu cheguei lá e eu vi o espírito da miséria. Mas eu vi o espírito da miséria acompanhado com outro espírito. Qual o espírito, pastor? Da infidelidade. A Bíblia diz que aquele que se prostitui vai comer bocado de pão, ou seja, vai à miséria. E eu lembro que eu chamei ele para uma conversa, depois em particular, eu falei, amigo, você está na miséria e vai continuar na miséria por 2 razões. Ele regalou o olho, as pessoas não estão acostumadas com franqueza, elas acreditam até que a franqueza é grosseria, é falta de educação, não. Elas não estão acostumadas com a verdade. Elas estão acostumadas com quem bajule. Estão acostumadas com quem fale o que elas gostam de ouvir. E, na verdade, se você é
um mensageiro de Deus, porque o homem de Deus de verdade, ele não passa de um mero porta-voz. O porta-voz é aquele que pega a voz de alguém e entrega. Então ele não passa de um mero porta-voz, ele tem que dar o recado que foi dado. Ele tem que falar o que foi mandado falar. Ele não pode pegar a palavra de alguém e modificar, porque senão ele não é porta-voz. O porta-voz é que pega exatamente o que foi declarado, o que foi dito e entrega. Está compreendendo? Sim ou não? Então as pessoas não estão acostumadas. Eu olhei para ele e falei, você vai continuar na miséria. Eu falei, por duas razões. Primeiro, você rouba a Deus. Ele regalou o olho. Eu falei, você rouba a Deus. Segundo, você trai a tua mulher. Aí ele regalou o olho ainda mais. E eu falei, aí não adianta tentar me enrolar. Não vamos ficar com um papo furado, porque eu não tenho tempo para perder. Aí eu gostei de uma coisa dele. Ele abaixou a cabeça e foi sincero. Às vezes a pessoa fica preocupada, né? Que o pastor vai contar. Eu não vou contar nada. Se você trai a tua mulher, quem tem que conversar com ela é você, ela não é minha mulher. Eu teria que conversar com a mulher se fosse a minha. Aí eu tinha que chegar para ela e falar, Mar, me perdoa, te traí. Eu errei com você. É aí que eu tinha que falar. Agora eu vou falar que você fez com a tua mulher, quem tem que falar é você. É você que pecou contra ela, é você que tem que chegar e tem que abrir o coração. Até porque, se você está com medo de perder a mulher, eu vou te dar um conselho para você. Esquece, manda esse demônio do medo embora. Porque você não vai perder a mulher, você vai perder a salvação. Você vai perder a salvação, porque a única maneira de ficar livre de um pecado é por meio da confissão. Se não houver confissão, não tem perdão de pecado. Ah, mas e se ela não perdoar? É o problema dela com Deus. Agora, Deus não vai te perdoar se não houver confissão de pecado. Essa é a grande realidade. Então, às vezes, a pessoa ela tem medo e ela nega. Ela, em vez de confessar, ela nega, ela mente. Não, fiz. Não deveria ter feito. Me arrependi de ter feito. E pronto, acabou. Está compreendendo? E você sabe que esse rapaz, ele mudou? Ele mudou. Ele se arrependeu e mudou. E esse rapaz começou a prosperar de um jeito que ele comprou umas 4 fazendas, quando eu estava lá. Depois comprou mais uma. E enriqueceu. Hoje está milionário. Não sabe o que fazer com o dinheiro. A verdade é essa. Deus mudou a vida dele totalmente. Mas só que eu tendo uma conversa com a mulher dele, que eu amo muito, me deu uma tristeza muito grande no coração. Qual foi a tristeza, pastor? Inclusive, essa tristeza me veio muito forte agora. Porque acontece com muitas pessoas. O que, pastor? Elas têm um carinho maior pelo homem do que por Jesus. E quando eu estive lá, ela falou para mim, ele ama o Senhor mais do que a Deus, pastor. Porque enquanto o Senhor esteve aqui, ele levou uma vida correta. O Senhor foi embora, ele parou de viver a palavra. Então, ele ama mais o Senhor do que a Jesus. E na hora que ela falou, eu falei, irmã, que isso? Mas depois eu comecei a meditar, é verdade. E é triste, porque a pessoa muitas vezes ela fica com medo de decepcionar aquela pessoa que ela gosta, que ela ama, e ela procura fazer tudo certinho. Mas quem eu tenho que amar acima de todas as coisas é o Senhor Jesus. E tem gente que não. Ele ama o homem mais do que ama Cristo. Por causa do homem, ele abre mão, por causa do homem, ele faz isso, faz aquilo, mas quando se trata de Cristo, ele não respeita como tem que respeitar. Ele faz o que não deveria fazer. Não, você não pode amar o homem mais do que a Deus. A Bíblia diz, amai os vossos pastores, diz, e tem que amar, mas amar a Cristo acima de tudo. Se você não tiver esse entendimento com você e não agarrar isso, você vai ter problemas eternos. Não pode. Não é que eu não vou amar o homem, eu tenho que amar uns aos... Oxa, quando chegaram para Jesus e perguntaram para ele, mestre, qual é o principal mandamento? Ele vem, olha e fala o seguinte, amai a Deus acima de todas as coisas. E aí ele fala, e há um outro semelhante a este, amai o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que amar? Obviamente que eu tenho. O amor é a base de tudo. Se eu não amo a pessoa que está ao meu lado, eu não estou em Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é amor. Mas, todavia, ele tem que ser amado acima de tudo. E amor aos olhos dele é isso, irmãos. Amor aos olhos dele é isso. Amar é ter os mandamentos e guardar. Quantas pessoas eu conheço
e às vezes me procurou, pastor, a época que o senhor foi meu pastor, foi a época que eu mais busquei a Deus. Mas por que parou? Por que parou? Quer dizer que você estava amando a mim mais do que a Cristo? Eu não tenho esse negócio, não. Eu lembro de cada pastor que eu tive, amo a todos, mas eu sirvo a Cristo e amo a Cristo acima de tudo. Eu amo a Cristo acima do ministério, Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu amo a Cristo acima do meu líder, missionário R. Soares, Jaime de Amorim. Eu amo a Cristo acima da minha mulher, que é a pessoa que eu mais amo nessa terra, fora Jesus Cristo. Ama mais do que seus filhos, pastor? Obviamente, se eu não tivesse ela, eu não teria os filhos. Os filhos vieram dessa união. E se você age diferente, você está agindo errado. Eu fico vendo um monte de mulher meia desparafusada, né? Meu filho é tudo para mim. Para mim, tudo é Jesus. Depois de Jesus é minha mulher. E depois os meus filhos. E depois vem o resto. E é assim que tem que ser. Se você não está andando assim, você não está andando corretamente. A Bíblia diz que aquele que ama sua esposa ama a si mesmo. Ama a si mesmo. É coisa séria, irmão. Não brinca com isso não, que é coisa séria. Dá uma olhada em Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus estava vivendo na lei. Ele estava vendo, ele cumpriu toda a lei. Depois que o Senhor Jesus morreu fisicamente, ressuscitou, ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Porque ele comprou com o sangue dele para Deus, isso está lá em Apocalipse, depois você olha, ele comprou com o sangue dele para Deus um reino de sacerdotes. Então ele é o nosso sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes. Você compreende, sim ou não? Então, quando mudou-se o sacerdócio, mudou-se o sacerdote, aí mudou a lei. Está compreendendo, sim ou não? Até o momento que Jesus caminhava aqui na terra, o sacerdócio era de Levi, ou seja, eram os levitas. Você está compreendendo, sim ou não? Jesus, o sacerdócio, é segundo Melquisedeque. É um outro sacerdócio. Então mudou-se a lei. Compreende, não? Então, só para você entender, isso que é muito importante. Então, até o Senhor Jesus morrer fisicamente, ressurgir, porque ele morreu na carne, mas ele foi ressuscitado no espírito. Então, até isso acontecer, você compreende? Vivia-se a lei de Moisés. Por isso a pergunta dessa maneira, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhes, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este. É semelhante. Semelhante a este. É, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ô irmão, se não ama não adianta, mas Deus está acima. Deus está acima. Irmão, você só se dedicar a Cristo porque você gosta de um pastor, você não está amando a Cristo. Não deixe isso acontecer com você. Ame o pastor, seja o Antônio Júnior, seja a maravilhosa Maria José que esteve aqui na segunda-feira, seja o Ayrton Fernandes que passou por aqui, seja qualquer um outro pregador. Ame o missionário Soares, ame o pastor Jaime de Amorim, ame. Por quê? Porque isso agrada a Deus, mas ame a Deus acima de tudo. A minha dedicação, o meu envolvimento com Deus, independe do meu relacionamento com um homem. A minha dedicação, o meu envolvimento é por amor ao Pai. Você está compreendendo? O Senhor Jesus, tudo o que ele fazia por causa do Pai. Por amor ao Pai. Independia do relacionamento dele. E como homem, Jesus, teve pessoas que ele se aproximou. Teve pessoas que ele gostou muito. João, por exemplo, a Bíblia mostra que era uma das pessoas que ele mais gostava. Tinha um carinho enorme por Pedro. Preparou Pedro para uma grande obra. E aí vai. Você está compreendendo o que eu estou falando?
Mas o amor dele pelo pai estava acima de tudo. Estava acima de tudo. E eu me entristeço quando eu percebo que a motivação da pessoa não é o Espírito Santo, é o pastor. Não. Olha só o que falou João Batista, lá no livro de João, Evangelho, capítulo 3, versículo é o 30. E está escrito assim, ó: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele falava isso porque alguns discípulos chegaram e falaram: ó, lembra aquele que o Senhor falou dele? Então, as pessoas estão indo atrás dele. Discípulos do Senhor estão indo atrás dele. Ele falou: o homem tem aquilo que lhe é dado por Deus. Foi a primeira coisa que ele falou. Em seguida ele vem e fala: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Irmão, o homem tem que diminuir no teu coração. Deus tem que ser maior. Não é que você vai ter que deixar de amar o homem jamais, irmão. Não é nada disso que eu estou falando. E não estou criticando você amar alguém, pelo contrário, estou dizendo que você tem que amar. Não é crítica. É que você tem que ter a compreensão que há Deus acima de tudo, acho. Quantas pessoas eu vi saindo da igreja porque o pastor Antônio Júnior foi transferido? E me entristeceu o coração, porque a pessoa não estava amando a Cristo, ela estava amando a mim. Amando a mim. Não, você pode amar, mas a Cristo acima de tudo. Se o pastor Antônio Júnior foi embora, tudo bem, Cristo está aqui. Eu continuo buscando. Eu continuo me dando, eu continuo me envolvendo, eu continuo me fortalecendo, eu continuo caminhando, porque a minha vida é Cristo e é para Cristo. Agora, no momento que você está baseando e apoiando a sua fé no sentimento por um ser humano, você não está no caminho correto. Não está no caminho correto. Quando o cidadão chegou para Jesus e falou: Senhor, não, ele falou assim: bom mestre. Jesus olhou para ele e falou: por que me chamas bom? Eu sou homem, sou ser humano. Por que me chamas bom? Bom, só há um, que é Deus. Ou seja, ele estava dizendo: tira os teus olhos de mim, coloca os teus olhos em Deus. Porque às vezes nós admiramos. Eu admiro muitas pessoas. A Bíblia diz: dai honra a quem tem honra. Eu admiro muitas pessoas, eu admiro muitos pregadores, colegas de ministério, eu admiro muitas pessoas. Mas os meus olhos estão em Cristo. Até porque eu sei que nada acontece pela nossa santidade, pela nossa dedicação ou pelo nosso grande poder. Eu sei disso. O Senhor Deus, quando chamou Moisés falou: Senhor, eu vou chegar lá. Vou falar o quê? Vou chegar lá. Vou dizer a eles que quem me enviou. Falou: Moisés, deixa eu falar com você. Esquece você. Diga que sou eu. Sou eu que te enviou. Em outras palavras, eu é quem vou fazer a obra. Esquece. Você só vai lá falar o que eu estou mandando você falar. Quem vai fazer a obra sou eu. Quem vai fazer os milagres sou eu. Quem vai fazer as maravilhas sou eu. Quem vai fazer água virar sangue sou eu. Quem vai fazer a noite ficar tão escura que possa ser apalpada sou eu. Quem vai fazer pragas aparecer sou eu. Chuva pesada de pedra sou eu. Então quem faz a obra sou eu. Você só vai lá e fala o que eu mandei falar. Diga que sou eu que te enviou. Então eu sei. Não é pela santidade. Eu já vi Deus fazer coisas através de mim que eu olhei e falei: mas nem eu acredito. Mas vi. E quando eu paro para analisar, eu não tinha uma unha de conhecimento que eu tenho hoje, de entendimento que eu tenho hoje, teológico, e muito menos revelações que eu tenho hoje. E aí? Ele fazia, e continua fazendo, mas por quê? Porque independe de mim. Na verdade, eu poderia dizer dessa maneira: apesar do jeito que nós somos, Ele ainda nos dá a graça de nos usar. Ele ainda nos dá a graça de nos usar. Então nós temos que abrir os olhos. E temos que colocar Ele acima de tudo na nossa vida.
Por que você acha que tem pessoas que o marido largou ela, pronto, acabou a vida para ela? Não, eu não quero que meu marido me largue, mas se ele me largar, é Jesus que é o Senhor da minha vida, a minha vida continua. Eu não quero que minha mulher me largue, mas se me largar, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida continua. Porque Ele é o Senhor da minha salvação. É Ele que eu amo acima de tudo. Irmão, nós temos que despertar. Nós temos que abrir o entendimento. É coisa muito séria. Olha, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar para você primeiro o Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Ou seja, qual é o nome de Deus? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, eternamente. Este é o meu memorial, de geração em geração. Ele é Deus. É Ele quem faz. Como faz? Não sei. Mas eu sei que é Ele quem faz. Eu me lembro de eu orando por uma mulher, e de repente essa mulher colocou a mão no ventre e começou a passar mal, correu, expeliu um câncer. E ele ainda se movimentava. Cataram, colocaram num vidro e levaram para fazer exame. Era um tumor maligno. Como isso aconteceu? Eu não sei, mas ele fez. Ele fez. Ele fez. Eu já vi ele fazer muitas coisas. Então o que eu quero dizer para você? Ele é Deus. Coloque-o em primeiro lugar na sua vida. Coloque-o acima dos seus sentimentos naturais. Porque Ele é o Senhor. Ele é Deus. Deixa eu te mostrar aqui. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10. Rapaz, eu não vi cair uma gota d'água hoje. E agora o negócio está sério, né? E glória a Deus por isso. Marcos, capítulo 10. Irmão, dói o coração, irmão. Quando eu estava lembrando aqui, eu estava orando, o Espírito Santo me trouxe a conversa com a mulher, e a mulher ela me dizendo, ele ama mais o Senhor do que a Jesus. Porque quando o Senhor estava aqui, ele levava a Deus a sério. O Senhor foi embora, ele parou, ele se desviou. Irmão, não pode. Não pode. Não pode, irmão. O Senhor é Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Lá no livro de Colossenses, a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele, para eles. Tudo é para ele. Desperta o teu amor, o teu sentimento mais puro, mais sincero, mais verdadeiro, tem que ser para ele. Não pode ser para o teu marido. Não pode ser para o teu filho. Aquele que ama pai, aquele que ama mãe, aquele que ama filho, aquele que ama irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Não tem que ser para o teu filho. Não tem que ser para o teu pai, não tem que ser para o seu marido, não tem que ser para o teu irmão. Tem que ser para ele. Você tem que ter esse entendimento com você. E está escrito da seguinte maneira, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Que é Deus. Jesus falou, não, eu sou homem. Você não pode me admirar, você não pode colocar os teus olhos em mim acima de Deus. Irmão, você dar honra a uma pessoa pela habilidade dela, pela capacidade que Deus deu a ela, porque é Deus quem capacita. A Bíblia manda. Dai honra a quem tem honra, a Bíblia manda. Então eu admirar o teu trabalho não tem nada errado. Agora, o meu envolvimento com Deus
ele está baseado na minha admiração por você, aí tem algo errado. Aí tem algo errado, aí eu tenho que mudar. Por quê, pastor? Porque eu posso me perder eternamente. Quando Jesus disse a esse homem, por que me chamas bom? Era isso que ele estava dizendo. Por quê? Só há um, que é Deus. Em outras palavras, coloca os teus olhos nele. É para ele que você tem que olhar. Amém, pessoal? Repito, não é para deixar de amar o homem. Não, o negócio não é com o homem. Ei, você está fora da verdade. Se você não aprender a servir o homem, você nunca vai servir a Deus. Nunca. Tem pessoas que elas não servem a Deus e nunca servirão a Deus. Por quê? Porque ela não sabe servir o homem. Se você não aprender a servir o homem, você não vai servir a Deus. Por quê, pastor? Qual é o segundo mandamento semelhante a esse? Amar ao próximo? O próprio Jesus falou que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. E ele serviu quem? A Bíblia diz que ele serviu aos judeus. Ele serviu ao homem. Então você está precisando de ter esse entendimento. Você está precisando ter esse entendimento. Se você não aprender a servir ao homem, você não vai conseguir servir a Deus. Dá para compreender, não? Sim ou não? Irmão, que Deus fale mais no seu coração. Coloque os teus olhos em Jesus. Sirva a Jesus. Independente do homem, se é um bom pregador ou se é um mau pregador. Se é experiente ou se não é experiente. Se tem entendimento ou se não tem entendimento. Porque, na verdade, operando Deus, ninguém pede. Quando Ele quer operar, Ele opera. Ele falou para Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Eu vou ter amor por quem eu quiser. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Você está compreendendo, sim ou não? Irmão, sirva a Ele. Se entregue a Ele. Se dê a Ele. Se alguém faz ou não faz, tanto faz. Você faz, porque você faz para Ele. É Ele que você serve. E você tem que demonstrar amor. E a única maneira de demonstrar amor é essa. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse te me ama. Não tem jeito de demonstrar amor para a Deus de outro jeito. Você pode cantar aqui 10 horas comigo. Se você não demonstrar lá fora, no seu dia a dia, que você respeita e vive a palavra, você não tem amor por Ele. Então, independe de quem está aqui pregando. Independe de quem está aqui pregando. O teu compromisso tem que ser com Cristo maior. Aí você vai ter compromisso com o ministério. E aí você vai ter compromisso com o pastor ministerial. Mas o teu compromisso maior é com Jesus o Senhor. Ele é o Senhor. E dói o coração de ver. Porque não adianta, irmão. Talvez você não está vendo. Mas a Bíblia diz que o anjo da igreja vê tudo. Eu não estou vendo como é que está a minha calça aqui atrás. Não consigo virar para ver. Agora, se eu catar um espelho e colocar aqui, eu vou saber como é que ela está. Olha para a palavra. Você vai saber. E vai entender o que Deus está falando com você hoje. É muito sério. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você que está em casa, forte abraço. Ame a Deus acima de tudo. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.